Bom, primeiramente, para quem não conhece a Digiforte, tá? Nós somos uma empresa aí de tecnologia de ponta em VMS, então nós construímos softwares de vídeo monitoramento e nós agregamos muita inteligência em cima da ferramenta. Hoje atingimos escala global, então atualmente com a versão 7.2.1, que é a que está no mercado, nós temos aí mais ou menos 10 mil equipamentos homologados de mais de 450 fabricantes diferentes. Por que que eu estou falando isso? Primeiramente, porque isso já vai estar disponibilizado na nuvem para vocês. Tá? Vocês vão entender o porquê que falar sobre a Digiforte, o que ela tem hoje em dia, também diz respeito à nuvem. Os diferenciais da Digiforte hoje em dia que atendem a todos os projetos. Então, é um software nacional de plataforma aberta, independente de você estar trabalhando com um projeto que esteja dentro da cloud ou com servidores físicos, você vai poder solicitar a nossa API para fazer a integração com outros sistemas ou equipamentos. Equipe de suporte, não importa se você está testando uma ferramenta, se você adquiriu a ferramenta e está utilizando, nossa equipe de suporte fica à disposição. Temos aí o contato via Skype, via e-mail, via acesso remoto, via telefone, diretamente aqui da Digiforte. Vocês conversam com o nosso suporte técnico, eles podem auxiliar no que for necessário. Uma solução escalável e modular, independente do projeto também, eu consigo começar o projeto de uma certa forma e terminar de outra. Então, eu posso fasear o meu projeto. Agora eu começo com o VMS, daqui a pouco eu vou acrescentar uma inteligência, um módulo adicional e assim por diante. Arquitetura nativa cliente-servidor, ok? Então, isso funciona tanto para o projeto físico quanto para a cloud. O seu cliente de monitoramento, o seu meio de visualização e de gerenciamento remoto, vão acessar ao servidor e o servidor é que vai acessar as câmeras. Isso faz com que elimine também qualquer tipo de problema de limite de comunicação do dispositivo, porque é o servidor que vai distribuir esse streaming. Um software de alto desempenho, então tanto para quem já conhece o Digiforte ou trabalha com ele ou teve algum tipo de acesso ao Digiforte e verifica como que ele funciona hoje em dia, qual que é o desempenho, o que que ele pode oferecer, saiba que isso vai estar disponível dentro da cloud Digiforte também. E tecnologia do presente. Não é porque a gente vai fazer uma palestra sobre a parte de nuvem que nós vamos deixar para trás tudo que a Digiforte implementa dentro da ferramenta. Muito pelo contrário. Tudo isso forma a Digiforte, então é o nosso padrão de ser. Digiforte atua em todas as verticais do mercado, tá? Quando eu falar especificamente de cloud, nós vamos ver para que foi destinado esse projeto. Então, tem algumas regras que têm que ser seguidas, mas a Digiforte, no geral, atende a todo tipo de projeto, desde uma versão Home até uma versão Enterprise. Hoje, no Brasil, esse número já mudou, essa apresentação é do final do ano passado agora, mas já são mais de 22 mil clientes no Brasil e mais de 8 mil clientes em outros países. Isso para um software aí que tem 12 anos de comercialização. A interface do Digiforte, para quem nunca viu, esse é o cliente de monitoramento, onde eu posso gerenciar toda a minha parte de visualização, posso puxar reprodução de vídeo, e isso vai estar disponível também para você solicitar, visualizar, gerenciar suas imagens na cloud. Eu também tenho essa possibilidade de utilizar esse aplicativo instalado na máquina, é uma das. Posso fazer pesquisa de movimento no vídeo gravado, ok? Você está vendo ali a barrinha branca com aquelas marcações vermelhas, é onde o vídeo achou uma movimentação para estar evidenciando para você. Isso também está disponível como uma ferramenta nativa do servidor, não tem nenhum tipo de licença ou pagamento adicional para utilizar essa inteligência na parte de reprodução de vídeo. Zoom digital, né, uma curiosidade, na verdade, porque muita gente fala, pô, mas aí eu vou trabalhar com cloud, eu vou precisar colocar 4, 5, 6 câmeras nessa rua. O que que você pode fazer com o zoom digital do Digiforte? Você pode colocar uma câmera com um pouco mais de megapixel, vamos supor aí 4, 5, 6 megapixels por aí. Você coloca essa câmera, ela vai pegar uma imagem grande, igual tá aquela imagem na parte, marcada de vermelho ali na parte inferior. Essa imagem, através do zoom digital e algumas ferramentas que o Digiforte oferece, você pode dar zoom em partes específicas da imagem com qualidade e ter, teoricamente, 5, 6 câmeras com a resolução de uma só. Isso também está disponível como recurso para utilização dentro da cloud. Mapa sinótico e o mapa Google, que é uma novidade dentro da Digiforte, que vai estar disponível aí
para os servidores físicos a partir da versão 7.3, mas que já está disponível para todo mundo que utiliza a Digiforte Cloud a partir do lançamento dela, que foi do final do ano passado para cá. Tá? O mapa sinótico já é uma função nativa do servidor também. Eu posso importar a planta baixa de qualquer outro local, enfim, posso desenhar no Visio, por exemplo, em qualquer outra ferramenta que me permita ter essa planta, importo para dentro do Digiforte, faço toda a população dele com sensores, com as câmeras, com eventos globais que eu posso acionar contato seco de câmera ou de placa de I/O. Posso navegar entre níveis com esse mapa, então posso ter vários mapas agregados, e eu abrindo somente isso no cliente de monitoramento, eu já tenho acesso às minhas câmeras, já tenho acesso ao meu gerenciamento, sem ter que abrir várias câmeras simultaneamente. Se eu colocar o mouse em cima de qualquer uma dessas câmeras, ele já me traz um preview daquela câmera e o funcionamento dela com algumas informações interessantes. Eu posso utilizar a parte de contato seco, se eu clicar 2 vezes no botão que eu criei virtualmente, eu também estou utilizando a parte de automação via contato seco. Abro, fecho o portão, desligo lâmpada, ar-condicionado, parte de automação em geral, tanto recebendo eventos que vão ser evidenciados para mim dentro do mapa sinótico, quanto acionando eventos de saída de alarme para que eu faça esse tipo de automação. Esse já seria uma interface do mapa Google. Como que o mapa Google vai funcionar? Especificamente dentro da cloud, que é o que já está em funcionamento no momento, cada uma das câmeras que você cadastrar no seu servidor cloud vai ter a latitude e longitude de onde ela está cadastrada. De 15 em 15 minutos, esse mapa faz uma atualização automática e popula um mapa em tempo real, onde tem cada uma das câmeras que você está em utilização dentro desse servidor de cloud. Como a gente está vendo aqui na tela, isso é um mapa dos bairros aqui de São Caetano do Sul, onde fica a matriz da Digiforte, e naquele círculo vermelho eu estou vendo que naquele ponto eu tenho 4 câmeras, mas ali para cima eu tenho um outro pontinho azul que está mostrando que eu tenho mais 2 câmeras naquela região. Se eu me aproximar, ele vai trazer a imagem das câmeras para mim, só colocar o mouse em cima, e se eu clicar nela, ele já autopopula o mosaico, que no caso é uma ferramenta web que eu também vou falar para vocês na parte da cloud, ele já autopopula o mosaico para você. Isso acontece a partir de uma integração que é feita do Digiforte com a API do Google e fica disponível para o integrador disponibilizar isso para o cliente, caso ele queira, ou não. Os recursos mobile do Digiforte permanecem em utilização, inclusive com atualização, e podem também ser perfeitamente utilizados com a Digiforte Cloud. Então, nós temos o Digiforte Mobile Client, o Digiforte Mobile Camera e o Digiforte Mobile Camera Pro. O client, você vai utilizar ele para visualizar todas as câmeras que você tem no servidor, puxar a reprodução, fazer a matriz virtual, que seria eu posso arremessar, literalmente, uma câmera da tela do meu celular para qualquer outro monitor que tenha o ponto em comum, o servidor Digiforte. Okay? Posso fazer a reprodução de mídia, posso fazer o disparo de contato seco, então eu tenho acesso àqueles eventos globais que fazem a automação da minha empresa, da minha casa, tudo através do mobile, inclusive o controle de câmeras PTZ. O Digiforte Mobile Camera e o Digiforte Mobile Camera Pro são, teoricamente, o mesmo aplicativo. Eles servem para transformar a câmera do seu celular em uma câmera IP. Ela faz um streaming direto com o servidor e armazena as imagens como se fosse uma câmera IP cadastrada no servidor. A diferença entre eles é que o Pro é a versão nova que saiu do Digiforte, ele já transmite informações em H264, 30 fps, é mais leve para transmitir via 3G, 4G e transmite áudio e com qualidade megapixel, coisa que o mobile câmera convencional não fazia anteriormente, era só MJPEG e não transmitia áudio. Então hoje, se forem utilizar, a recomendação é que mexam com o mobile câmera Pro, que já é a melhor opção. E lembrando, você pode utilizar isso com a cloud também. Uma pequena demonstração de como funciona o Digiforte Mobile Camera. Nosso gerente de treinamentos aí que começou a apresentação é o Roberto Santiago, está passeando aí pela empresa com o mobile ligado, e vocês veem como que é a transmissão do vídeo para o servidor. É bem tranquilo. Tendo uma comunicação estável de banda, ou pelo menos um sinal legal que esteja sendo recebido no celular, você vai poder fazer essa transmissão perfeitamente. Muitas pessoas utilizam isso
inclusive para LPR, por exemplo, vamos supor a polícia rodoviária faz uma blitz, ele pode cadastrar esse celular dele no LPR do Digiforte e fazer a captura das placas do carro por essa funcionalidade. Também tem muito técnico de campo que utiliza isso, para quando acaba de fazer a instalação de uma câmera, a instalação de um parque de câmeras, a configuração de um rack, configuração de infraestrutura de um rack, utiliza isso para fazer a conferência e armazenar no servidor que o trabalho dele está terminado. Então tem várias aplicações, inclusive para Honda, segurança patrimonial e etc. Uma visualização do funcionamento do LPR do Digiforte, que também vai fazer parte da cloud, tá? A diferença é que quando você trabalha com LPR, você tem que pensar em qual tipo de LPR que você vai utilizar. Se for o LPR via software, que consome bem mais processamento, vai ter necessidade de um servidor físico que trabalhe junto com a cloud. Agora, se é um LPR via câmera, você não precisa de servidor físico, ele pode ser cadastrado diretamente dentro da cloud Digiforte. Eu também tenho a opção de utilização de analíticos. Opa, passou um aqui. Eu também tenho a opção de utilização de analíticos dessa mesma forma que eu expliquei do LPR, tanto analítico via software quanto analítico via câmera, ok? Aqui está uma demonstração mais simples de vários filtros de analítico dentro da mesma imagem. Ah, mas a minha câmera de analítico fornece 5 tipos de analítico diferentes para funcionar. Não tem problema, é uma licença que você vai utilizar para todos os analíticos homologados daquela câmera dentro do Digiforte. Objetos retirados, né, que seria mais um filtro de analítico a ser utilizado. Então, se alguém vem e retira qualquer objeto dessa análise, dessa imagem que está sendo analisada, eu tenho um alarme gerado pelo próprio sistema. Isso disponível também dentro de algumas câmeras, né? Não são todos os fabricantes que colocam todos esses tipos de analítico dentro das câmeras, porém, a maioria coloca uma gama bem legal de funcionalidades para serem trabalhadas. Contagem de pessoas que pode ser utilizada como estatística, ou melhor, que é uma estatística que pode ser utilizada para estratégias de marketing, para controle de fluxo, e até mesmo para saber simplesmente onde tá tendo mais procura, como no caso desse mercado. Os cases que nós temos VMS, então, são mais de 60 cidades, 14 capitais, tribunais, hospitais, condomínios e residências, uma boa parte aí dos principais clientes que nós temos dentro do país e também fora do país, que aí são em mais de 130 países que nós temos. Então, o know-how do que nós podemos fazer para utilizar, para ajudar o seu projeto, para providenciar as ferramentas para que o seu projeto funcione, é muito grande. Então, sempre que vocês precisarem de ajuda, podem com certeza nos consultar, me consultar, todo o pessoal aqui da Digiforte que nós vamos estar à disposição. Okay? Então, aí a gente entra, né, passando esse pedacinho de highlight sobre o Digiforte VMS, a gente entra especificamente na parte de cloud. Vamos falar mais tecnicamente agora. Para que foi desenvolvido o projeto de cloud? O projeto de cloud, ele é um projeto que deve e precisa ser controlado. Ele não pode ser um projeto igual você controla um servidor VMS físico, que pode ser de acordo com o que você precisa, ou melhor, de acordo com o que você quer. Ele tem uma série de regras e restrições que têm que ser seguidas, principalmente pela nossa realidade dentro do país. Nós temos a dependência da infraestrutura de rede que o Brasil disponibiliza para qualquer tipo de projeto, de tecnologia que trafegue via internet, ainda é uma infraestrutura muito precária se comparado com alguns outros países, né, algumas outras localidades. Então, quando alguém chega para você e fala, pode pegar a minha cloud, pode utilizar a minha cloud, pode pôr uma câmera lá de 300 megapixels que vai funcionar, está fora da realidade, está vendendo uma inverdade. Né? Então tem que tomar cuidado com isso e a gente vai explicar por quê. Tá? Qual que é o projeto que mais se beneficia, que mais utiliza a parte de cloud? Vizinhança solidária, bairro seguro, monitoramento urbano, aquele comerciante que quer fazer a segurança do estabelecimento dele, colocar uma câmera na porta do estabelecimento dele, que quer uma proatividade da polícia, de uma delegacia que ele pode fazer um convênio, que a associação comercial pode fazer um convênio, se utiliza muito bem desse projeto.
Primeiro porque é algo mais simples de ser feito até por parte do integrador que vai participar desse projeto. Outro ponto, porque o comerciante, a maioria das vezes, ele não tem verba para disponibilizar uma infraestrutura inteira para colocar um servidor, um switch, um rack, fazer uma parte de cabeamento só para o comércio dele. E muitas vezes a associação comercial não tem a adesão suficiente de todos os comerciantes para justificar um projeto numa escala maior, numa escala de bairro, numa escala de uma avenida inteira. Então fica mais complicado. Para isso que serve a parte de cloud, para viabilizar esse tipo de projeto e dar oportunidade de todos os pequenos projetos também estarem dentro da parte de segurança corporativa. Como que o mercado de cloud está hoje? Nós temos diversas plataformas concorrentes, tanto que a Digiforte não ia entrar nessa parte de cloud, porém nós recebemos uma série de solicitações, o pessoal nos procurava, pedindo para que a gente desenvolvesse alguma coisa que pudesse atender esse segmento, porque estava tendo uma precariedade grande justamente por essa parte de infraestrutura e comunicação. Quais são os problemas apresentados hoje em dia? A parte de front-end. Hoje em dia, todas as plataformas de cloud de mercado são front-end. Então, alguém desenvolveu uma plataforma web, subiu lá no servidor para fazer o gerenciamento das câmeras e entregar isso também de forma web para o cliente. Só que isso gera algumas limitações dentro da plataforma. Por exemplo, uma plataforma front-end ela vai se comunicar com os dispositivos via RTSP. Quando você se comunica via RTSP, você vai receber aquilo que o dispositivo está preparado para mandar via RTSP. Muitas vezes você não tem configurações adicionais para otimizar sua banda, para otimizar sua necessidade de processamento, você não tem acesso a áudio, você não tem acesso a PTZ, você não tem acesso a recursos de analítico, você não tem acesso a recursos de LPR, então você fica totalmente limitado a uma visualização da imagem e o que ela foi gravada. Você não tem recursos de inteligência que podem agregar valor à sua solução. Esses são os problemas do RTSP e das clouds que existem hoje em dia. Normalmente as clouds são comercializadas sem regras, sem limitações. E é por isso que também acontecem vários problemas. Nós já temos clientes que estão trabalhando com a cloud Digiforte e que no começo relataram para nós que tinham 4 câmeras em um poste e aquele poste especificamente tinha link de 60 MB, tanto de download quanto de upload, e eles não conseguiam enxergar as câmeras. Eram câmeras com resolução menor do que D1, a 5 a 7 frames por segundo, e eles não conseguiam enxergar as câmeras. Por quê? Não tinha limitação. Como não tem limitação, muitas pessoas com muita qualidade trafegando para o mesmo servidor e que é RTSP, te causa um gargalo muito grande e você não tem acesso às suas próprias imagens e você acaba pagando por um serviço que não está funcionando. Sem identidade. Então, normalmente, quando você trabalha também com essas possibilidades de sublocar serviço para cliente, você, integrador, gostaria de fornecer para o cliente a sua própria identidade dentro daquele processo, daquela solução que você está ofertando. Qual que é a proposta da Digiforte? Também permitir que você tenha uma identidade dentro daquilo que você subloca. A Digiforte é a Digiforte, a gente não precisa ficar colocando o nosso logo em tudo que aparece. Okay? Então, nós damos possibilidades também do integrador colocar o logo dele, o contato dele, o que ele quiser mostrar para o cliente, para dizer que ele está ali, pronto a atender, pronto a dar um nível de serviço de qualidade para aquele cliente e que ele não depende da Digiforte, é ele com o cliente. Então, isso que nós queremos providenciar também, prover também para o integrador. Então, tem uma possibilidade de você colocar a sua identidade dentro da nossa ferramenta. Parte de link. Quando nós falamos de link, entra naquele assunto que eu comentei antes, nossa realidade. Então, temos que ter limitações do que pode trafegar, principalmente porque nós estamos falando de vizinhança solidária no maior percentual dos projetos possíveis, porque nós temos links de pessoas físicas. Então, não adianta nós pensarmos que eu, integrador, eu tenho condições de contratar um link que seja dedicado, um link full, que me garanta o que eu contratei vai chegar. Nós temos que pensar que aquele comerciante, aquela residência que vai colocar uma câmera na porta da casa dele, vai ter um link da NET, vai ter um link da Vivo.
é um link de 10, 15, 30 MB e que a operadora garante que vai chegar ali 10, 20% na casa da pessoa. E o cara ainda está utilizando para as atividades diárias dele, mais o tráfego da câmera. Então, temos também que pensar no lado do cliente. Então, tem que ter controle de link. Data center distante, isso é um problema muito grande também. Hoje, a maioria utiliza a Amazon. A Amazon é um excelente data center, só que fica fora do país. E quando nós falamos em dados, maravilha, o tráfego é bem mais leve. Agora, quando nós passamos para CFTV, o tráfego de imagem, a imagem tem que ir até o data center, onde está o servidor, voltar para ser visualizada, e se eu puxar a reprodução de vídeo, é mais um caminho de ida e volta que ocupa a rede. Imagina isso lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, onde está o data center, o tanto de nó que eu tenho para chegar até lá, para retornar essa informação para mim e para onde vai subir a latência da minha rede. Isso é um problema muito grande. Nós também pensamos nesse projeto, nesse processo. E o custo-benefício? Hoje você tem coisas simples por valores razoavelmente acessíveis. No caso da Digiforte, e eu vou passar valores aqui para vocês mais para o final da apresentação, que eu sei que é uma curiosidade muito grande de todo mundo, oferecer muito mais por menos do que existe hoje de preço no mercado. Okay? Nós vamos chegar nessa parte aí um pouco mais para o final. Por que utilizar a Digiforte Cloud? Todo mundo que utilizava outras plataformas estão testando a ferramenta da Digiforte Cloud, estão encontrando melhorias, estão encontrando processos diferenciados e uma atividade mais simples e leve para tratar com o cliente. Quem hoje está utilizando parou de receber reclamações com o cliente. Isso nós temos cases, até depois se vocês quiserem acessar o site da Digiforte, na parte de produtos do Digiforte, o último link já tem uma página da Digiforte Cloud e lá contém 3 vídeos no final da página de cases para vocês darem uma assistida depois e verem o que está sendo colocado com o Digiforte Cloud aí ao redor do país. Ali são somente 3 exemplos, mas que já vão demonstrar bem como está funcionando a solução agora. Tá? Então, retomando, por que utilizar a Digiforte Cloud? Porque a Digiforte já tem um nome muito forte no mercado, pelos processos, pelo valor, pelo preço, por tudo que vem agregando a todo o mercado de segurança. Não é à toa que hoje nós detemos aí quase que 100%, próximo a isso, do market share em segurança eletrônica, aqui dentro do país e estamos também muito forte fora do país, ok? Então, o nome Digiforte, quando colocado numa solução, ele é um nome que está sendo muito bem pensado de ser utilizado. Então, nós estamos garantindo que aquela solução é uma solução Digiforte, que vai ter confiabilidade e que vai ter suporte em cima do projeto que você precisa colocar essa solução. Então, é a confiança na marca. Nós também abrimos abrimos as portas da empresa, literalmente, para receber todo tipo de sugestão, reclamação, elogio. De repente, você identifica que existe algo que poderia ser acrescentado no Digiforte, que faz falta para a sua solução, você pode encaminhar isso diretamente para o nosso desenvolvimento. E se isso é aceito com uma sugestão de feature, com certeza vai estar integrado nas próximas versões do software que forem lançadas. Então, nós temos essa abertura muito grande a todos os nossos clientes, parceiros e até mesmo o pessoal que não conhece e está interessado em testar a ferramenta e quer dar alguma sugestão sobre algo que viu no mercado ou um dia utilizou na vida. Então, nós estamos abertos a receber todas essas solicitações e vão todas para o desenvolvimento serem analisadas, ok? E o alto valor agregado da solução. Não é uma simples cloud que foi desenvolvida, é a Digiforte, é o Digiforte que foi colocado lá dentro. É isso que vocês vão ver também. Os diferenciais. Dentro do nosso servidor em cloud, você não vai encontrar uma linguagem web, um front-end que vai receber RTSP. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que estão recebendo os testes da cloud, a primeira surpresa que eles têm, e que é um feedback que nós recebemos, é que o cara abre o servidor e fala, nossa, é uma enterprise que está aqui dentro. Então, nós nos desenvolvemos uma aplicação limitada e sem recurso para colocar em funcionamento na cloud. Muito pelo contrário. Nós pegamos o Digiforte top de linha, que é a versão corporativa, a edição corporativa, perdão, que é o Enterprise, e acrescentamos dentro de um data center para servir como
a Digiforte Cloud. Então, todos os recursos de para quem já conhece a Enterprise, ou para quem quer conhecer e puder visitar nosso site, ou até mesmo mandar e-mail solicitando algumas informações adicionais, vai ver que está disponível dentro da cloud. Não tem essas limitações do que eu posso utilizar. Eu posso usar I/O de câmera, eu posso usar LPR analítico em borda, eu posso utilizar recurso PTZ, áudio bidirecional, full duplex, half duplex. Eu tenho opções dentro da câmera que eu posso mandar ela notificar o sistema do Digiforte que está lá dentro da cloud. Então, eu tenho uma gama muito grande de funcionalidades para compor essa solução. E ela não ser só mais uma solução simplificada, jogada no mercado, lançada no mercado, de forma a atender coisas pequenas somente. Tá? Eu tenho, então, o controle PTZ completo, com níveis de prioridade de quem pode mexer nesse PTZ, reprodução de uma ou várias câmeras simultaneamente. Eu tenho os eventos de falha de comunicação e de gravação, então se por algum motivo, razão, circunstância, essa câmera falhar a comunicação com o servidor ou parar de gravar, eu vou ser notificado. Não vai ser somente quando eu for puxar a gravação que eu vou ver que aquela câmera não está funcionando. Eu tenho bookmarks, então eu posso utilizar etiquetas na linha do tempo. Acontecer um evento específico, ou de forma programada, ou de forma manual, ou de forma automática, eu posso etiquetar a minha linha do tempo e depois procurar por esses eventos de forma mais específica, agilizando o meu processo. Eu posso utilizar o I/O das câmeras e dos DVRs. E aí está um detalhe que é um diferencial muito grande também. A licença que você utiliza para habilitar essa câmera dentro da cloud também já habilita o I/O dela. Então, você não tem licença adicional para utilizar o contato seco da câmera ou do DVR. Eu tenho relatórios autenticados que garantem a veracidade daquela informação se eu precisar apresentar aquilo em uma audiência de forma legal. Eu tenho auditoria e logs. Tudo que é feito pelo sistema ou dentro do sistema por um usuário fica disponível para que eu visualize e puxe relatórios também. A parte do áudio que eu comentei, bidirecional, full duplex, half duplex, você escolhe a configuração. Eu tenho eventos globais, manuais e programados. Com isso, eu posso fazer toda uma parte de automação e gerenciamento, inclusive disponibilizar o serviço de botão de pânico para os meus clientes. Isso via mobile, via web mobile, via aplicativo mobile, via cliente de monitoramento instalado no Digiforte ou via botão físico que eu posso colocar na entrada de contato seco de uma câmera ou de uma placa de I/O. Eu tenho a disponibilização do mapa sinótico e do mapa Google, que eu mostrei para vocês anteriormente. Eu tenho a customização da plataforma web, que é onde eu posso passar para o meu cliente. Eu tenho também uma plataforma web só para o acesso do cliente, que não tem nada a ver com o servidor, e que eu posso customizar com o meu logo, com o meu plano de fundo, contendo as informações minha, como integrador, passando para o meu cliente e me deixando à disposição como primeira linha de ação. E eu posso utilizar o analítico LPR em borda, como eu tinha comentado anteriormente. Infraestrutura de data center, e aí a gente entra na diferença do que a Digiforte está oferecendo hoje em dia. Qual foi o data center que nós escolhemos? Equinix. Para quem não conhece, ele é o maior provedor mundial de data center e colocation, que é a hospedagem de espaço como host web. Okay? Esse data center tem unidades nacionais, ele fica dentro do Brasil, tem muito próximos aqui da gente, São Paulo e Rio de Janeiro, e eles nos deram exclusividade. Então, uma coisa que vocês não vão ter utilizando a Digiforte Cloud é a briga da infraestrutura dentro do data center para vários tipos de sistemas que trafegam imagem e fluxo de vídeo. Muito pelo contrário, é exclusivo Digiforte, é a Digiforte que está lá dentro, a Digiforte que está fornecendo esse tipo de serviço junto com o pessoal do data center. Então, algo bem específico, calculado, estruturado para que a ferramenta funcione com excelência. Só para vocês terem uma ideia, dentro desse data center, o nível de segurança e de confiabilidade que ele fornece para todo mundo, esses são alguns dos clientes que também possuem exclusividade nesse data center e que estão lá junto com a Digiforte. SAP, Google, Alibaba, LinkedIn, WhatsApp, Microsoft, Bolsa de Valores. Então, nós temos uma gama muito grande de parceiros dentro do data center que confiam naquela ferramenta, confiam naquela infraestrutura, ok? Então, a parte de segurança, o data center atende 100%. Segurança e comunicação, com certeza. Digiforte Cloud, então. O que ela inclui? Cada contratação de um servidor em cloud que você fizer, você vai receber o servidor, as licenças de acordo com a quantidade que você vai precisar gerenciar de câmeras,
armazenamento por 7 dias, que é o padrão. Porém, nós temos outros planos de 15 e 30 dias, mas como padrão nós falamos de 7 dias porque é o adotado pela cloud e é o que dá para oferecer o melhor preço possível junto ao data center. Okay? A parte de segurança e infraestrutura da Equinix, que nós comentamos antes, e a parte de link, porque nós garantimos que dentro do data center não vai existir gargalo nos links de comunicação. Como que você vai acessar esse servidor? Você vai acessar o servidor, suas imagens, seu gerenciamento, remotamente via client, tanto de administração para você gerenciar o servidor, quanto de monitoramento para você visualizar e gerenciar as câmeras, via aplicativo instalado no celular, para você poder, o cliente de aplicativo instalado no celular, ou via web, tanto navegador quanto mobile. Funciona para as duas possibilidades. E o que permite? Toda aquela parte que eu passei para vocês. Então, recapitulando, eu tenho PTZ, evento, bookmark, I/O de câmera ou de placa de I/O, botões de pânico, relatório, áudio, auditoria, customização web e tudo mais que for incrementado dentro do Digiforte Enterprise, que for nativo do VMS, vai ser acrescentado dentro da cloud. Okay? Então, não vai parar no tempo. Lá hoje está a versão disponível mais recente do Digiforte, que é a 7.2.1. Assim que sair a versão 7.3, a atualização vai estar disponível para ser feita também. Então, nós podemos dizer que sempre vai estar atualizado. Você não vai ter perda de recurso dentro da cloud, porque saiu uma versão nova. Okay? Parte de acessibilidade. Todo o controle gerencial desse serviço, dessa cloud, desse servidor, vai ficar disponível na mão do integrador. Então, como que vai funcionar isso? O integrador vai receber esses acessos, ele vai ter os acessos principais e ele vai escolher como fornecer esse serviço para o cliente. Ele possui a liberdade de gerenciar a aplicação. Então, nesse ponto, o como ele vai fornecer o serviço para o cliente, a Digiforte não vai dar nenhum tipo de palpite. Okay? O relacionamento vai ser integrador Digiforte, é uma coisa, e integrador cliente é outra coisa que nós não opinamos no que deve ser feito. Então, o integrador ele vai ter também o acesso via RDP. Okay? Esse RDP ele vai poder acessar diretamente a máquina que contém o Digiforte, o Enterprise instalado dentro do data center. Então, ele não vai ficar limitado ao tipo de acesso, limitado ao tipo de funcionalidade que ele pode configurar dentro do Digiforte, ok? Permanece, então, além dos outros acessos, permanece aquele acesso nativo via Internet Explorer, para quem já conhece o Digiforte, que era bem simplificado. Porém, agora tem uma nova ferramenta, que é o Web HTML5, com suporte a todos os browsers. Esse é um serviço que vai instalado dentro do servidor da cloud e que você pode acessar e gerenciar pelo lado de fora. Isso, inclusive, vai fazer com que nós providenciemos aquele mapa Google para PM, para GCM, e isso a Digiforte fornece de forma gratuita. Então, quando a associação comercial, a associação de bairro consegue, enfim, quer fazer um convênio, por exemplo, com uma delegacia próximo, fornecendo as imagens do pessoal que está dentro da cloud para a polícia, ele pode fornecer as imagens, o integrador, né, no caso, ele pode fornecer as imagens de todo o município para a GCM através daquele mapa Google, e ele pode fornecer, de repente, ao integrador que atenda várias cidades ou atenda o estado inteiro, para PM todas as câmeras do estado. Então, essa vai ser uma outra praticidade. Se alguém dentro do aplicativo web, por exemplo, apertar um botão de pânico pelo celular ou pelo navegador mesmo, não vai fazer diferença. A PM, a GCM e o integrador vão receber esse botão de pânico. E para quem está com o mapa Google aberto, que no caso seria a polícia, ele já vai posicionar a latitude e longitude daquela câmera que teve o botão de pânico acionado. Então, eu tenho uma reação, ou melhor, eu tenho uma proação muito mais rápida. Eu não fico trabalhando somente com o sistema reativo. Eu tenho que esperar alguma coisa acontecer para depois eu tomar uma providência, para depois eu tomar um rumo de como resolver aquele problema. Muito pelo contrário. Se eu trabalho com analíticos de vídeo, com eventos de contato seco, com eventos de detecção de movimento, com botões de pânico, eu tenho proação. Porque assim que eu recebo o alerta daquele evento, aquele evento não terminou. Às vezes nem começou.
Eu estou simplesmente visualizando alguma coisa que pode acontecer e já apertei o pânico, por exemplo. A polícia já tem uma proação bem mais rápida, o integrador, a segurança patrimonial, igual nós temos também empresas que são responsáveis pela segurança do bairro e pelo monitoramento do bairro. Então, se alguém apertar o botão de pânico, eles não precisam esperar nem a polícia resolver o problema. A própria empresa de segurança patrimonial já manda a viatura de segurança particular na casa do morador. Então, eu tenho diversas possibilidades para trabalhar com isso. Quais são as regras gerais da cloud? Como que eu posso trabalhar dentro dessa solução? Isso são regras, ok? Justamente estruturadas para que trabalhem dentro do melhor padrão possível, nos melhores perfis, que vão te fornecer a qualidade necessária para trabalhar com esses projetos e que não vão sobrecarregar mesmo um link do cliente, que é uma pessoa física, que tem uma garantia lá de 10, 20%. Qual que é os limites que nós atendemos? Que nós sugerimos, na verdade. 1.3 megapixel para gravação, isso no perfil de gravação, tá? 1.3 até 12 fps, e o bitrate pode ser variável em 1.5 mbps como limite. Você pode utilizar essas câmeras gravando em H264 ou H265. Única diferença, H265 não é suportado por nenhum browser hoje em dia. Ele ainda não consegue ser decodificado, nem pelo Chrome, nem pelo Firefox, nem pelo Internet Explorer, por nenhum, ok? Então, se você integrador for fornecer o serviço web para o seu cliente, você vai precisar colocar suas câmeras para funcionar em H264, ok? Se você não for fornecer o serviço web para o seu cliente, for fornecer aplicativo instalado, aí você pode colocar em H265 que vai funcionar perfeitamente, ok? Porém, dentro da cloud, inclusive o armazenamento já calculado para a cloud está com base em H264. Então, não tem problema você achar, pô, H265 comprime mais, vou usar menos espaço, não tem problema, já está calculado também para H264, não vai ter nenhuma alteração ou de valor ou de infraestrutura se você trabalhar com um codec ou com outro, já está previsto. Perfil de visualização para o seu cliente poder acessar dentro do mobile, para a polícia conseguir visualizar com o mapa Google, para você não ter peso de banda em nenhum local. VGA é a sugestão, 640 por 480, então. Até 10 fps, isso dá 320 kbps, mesmo com bitrate variável, e com teto, é claro, 320 kbps. Você consegue visualizar de uma forma bem contínua, um fluxo bem limpo de visualização. Okay? Mesma coisa, mesma regra para H264 e H265. Gravação contínua por 7 dias, ok? Capacidade máxima de câmeras por servidor. Então, cada um dos servidores dentro da cloud comporta até 350 câmeras. Ah, mas são 350 câmeras de um único cliente, é um servidor... Não. O integrador, ele vem, faz o processo de aquisição dessa cloud e ele pode compor o servidor dele com até 350 câmeras. Não importa de que cliente, de que localidade. Quando ele chegar a 350 câmeras de servidor, o que ele faz? Ele compra um servidor, ele paga? Não, ele simplesmente nos solicita a expansão e nós damos outro servidor para ele que vai mais até 350 câmeras. O integrador pode ter vários servidores, ok? Storage máximo calculado. Então, para 350 câmeras, você já tem um limite de atingir 45 teras de armazenamento. Em gravação contínua, dentro dessas regras que eu falei anteriormente para vocês, e isso na gravação para 7 dias. Então, isso já está previsto. Banda máxima calculada. Então, cada servidor vai ter aí 634,38 mbps chegando nele. Okay? Quando estiver com as 350 câmeras. Isso já é algo que o data center também nos garantiu que funciona, também nos garantiu que tem um fluxo limpo, então não tem a preocupação de gargalo de banda lá no servidor. O admin do software, o admin master do software, ele fica em poder da Digiforte. Por quê? Daqui da Digiforte nós temos um dashboard que nós acompanhamos o andamento dos servidores. Então, se algum servidor parar, se algum servidor, por algum motivo, estiver estourando o fluxo de banda calculado, porque está fugindo de alguma regra, daqui da Digiforte nós também vamos saber. Então, isso fica conosco para que nós fazemos o acompanhamento do que está acontecendo com os servidores.
ok? Porém, o integrador tem o usuário dele, administrador, com os mesmos privilégios desse usuário que fica com a Digiforte. Não vai ter diferença nenhuma. Não tem nem nada que nós possamos fazer que o integrador também não vai poder fazer com o servidor, ok? Exatamente o que eu acabei de explicar. Então, o integrador vai receber esse privilégio de administrador sem problema nenhum. E o que nós recomendamos? Que o monitoramento ativo, que no caso é o monitoramento do integrador, seja feito de 9 a 18 câmeras simultaneamente. Então, se você criar diversos mosaicos de 9 câmeras, e que são aqueles mosaicos de players, que ficam passando, mosaicos temporários que ficam trafegando pela tela, você pode manter um monitoramento ativo com todas as câmeras passando pela sua tela, sem ter nenhum problema de ocupação de banda de forma desnecessária. Quais são as facilidades? Você tem acessos estáveis, seguindo essas regras, com certeza. Você tem acessos estáveis e simplificados. A redução do uso de banda. A dispensabilidade da aquisição de ativos. Então, você não tem que comprar, se preocupar com nenhum tipo de infraestrutura. Até mesmo aquele cliente ou aquele comerciante que não tem um bom computador, que não tem um bom celular, vai conseguir visualizar isso de uma forma mais limpa, ok? Vocês têm direito ao teste prático por 30 dias corridos. Então, ó, mandei e-mail, depois nuvem@digiforte.com.br, no final da apresentação esse e-mail vai estar aí de novo para vocês anotarem. Mandei um e-mail para cá. Toda a equipe responsável pela cloud vai receber esse e-mail, vai responder as suas dúvidas. Você acha que cabe no seu projeto, você vê que cabe no seu projeto a funcionalidade de cloud dentro dessas regras, mas você quer testar. Não tem problema. Você pode nos solicitar, você vai receber todos os acessos sem nenhum tipo de restrição para testar por 30 dias corridos até 99 câmeras, que é o padrão de licença demonstrativa que a Digiforte já libera para o Enterprise. Okay? Vocês têm acesso ao suporte técnico. Para nós, não importa se você já é um cliente ou se você ainda está testando para ver se vai virar um cliente. O suporte está à disposição de vocês. Okay? Tanto da minha parte, que tá gerenciando esse projeto, quanto da parte comercial, que também tá à frente desse projeto com a parte de aquisição, a parte de locação e a parte de suporte técnico. E nós temos 2 analistas que são específicos só para responder as dúvidas de cloud. Qualquer dúvida de cloud que chegue aqui cai direto para os 2. Quando você faz a adesão ao projeto de cloud, você tem uma taxa de adesão que é da mesma forma que qualquer outra cloud funciona, porque é o acordo que todos têm com os data centers que fazem a alocação desse serviço. Okay? Só que qual que é o diferencial da Digiforte? Nessa taxa de adesão, você não vai simplesmente pagar um valor para nós, pegar o servidor e seja o que Deus quiser. Muito pelo contrário. Quando você faz essa adesão do serviço, você já está incluso na nossa certificação. Você não precisa pagar uma certificação por fora, pelo contrário, você já está incluso nela. A certificação da Digiforte, ela tem a duração de 4 dias. Ela vai de ela vai de sexta até segunda-feira, sendo treinamento comercial, treinamento técnico e prático no VMS, um dia inteiro só para análise inteligente de vídeo, só para analítico, e quem faz a adesão da cloud ainda vai ter mais a terça-feira de manhã, que é um treinamento específico, uma tiração de dúvidas, uma discussão de projeto, para a gente falar especificamente só da cloud e do que pode ser feito lá dentro. Então, vocês vão ter aí praticamente 5 dias de treinamento quando faz a adesão da cloud. Vocês não saem com o projeto na mão sem saber o que fazer. Muito pelo contrário. Tem todo o nosso respaldo, mais o nosso treinamento. E o menor valor de mercado, que é o que vocês vão ver daqui a pouco. Hoje a Digiforte oferece muito pelo menor preço. Fora as novidades, né? Então, todo ano sai, no mínimo, uma versão de atualização do Digiforte. Toda versão de atualização que sai, ela tem incremento de equipamento, ou uma funcionalidade, ou uma possível correção, caso exista alguma para ser feita. Enfim, sempre está saindo atualização. E todas as atualizações que saem já são de direito da cloud. Pode ser utilizada dentro da cloud. Ok? Então, vamos entrar naquele assunto legal. Vamos ganhar dinheiro. Certo? É isso que a gente está precisando. Como que a gente ganha dinheiro? A adesão da cloud, começando por ela, ela tem o valor de R$3.000. Porém, é somente o cadastro? Não, não é somente o cadastro.
entra no que eu falei para vocês. Vocês vão receber toda a certificação da DigiForte, mais o treinamento de cloud. Isso não é só uma simples demonstração de como usar o DigiForte ou coisa mais básica. Muito pelo contrário. É o que eu falei, são praticamente 5 dias que vocês ficam dentro da DigiForte, tendo todo esse treinamento técnico e prático. Vocês fazem provas ao final da certificação e se tornam integradores certificados. Recebem o certificado e ficam disponíveis no site da DigiForte também, como uma recomendação para qualquer outro projeto que os clientes necessitem. Quanto custa uma licença de câmera? R$19,90. Então, hoje é o menor preço do mercado praticado pelo que a gente pode oferecer, que é muito mais do que existe hoje e pelo menor preço. Então, é R$19,90 por câmera, ok? Já incluso tudo aquilo que nós passamos anteriormente. É a licença de funcionamento com tudo que a câmera pode oferecer que está homologado, a licença o servidor em funcionamento, o storage por 7 dias, já compreendendo tudo aquilo que foi passado, o link lá, não ter gargalo no servidor e a segurança do data center, ok? Vou usar uma licença, uma placa de I/O. Aí eu não estou falando mais de I/O de câmera, de contato seco de câmera. Estou falando em uma Combox, uma Converge, um Sync, enfim, uma Axis, qualquer placa de mercado que seja homologado dentro do sistema da DigiForte. Vou pagar quanto essa licença? R$10 por dispositivo, até 24 entradas e saídas, ok? Então não é por porta, é por dispositivo, e você tem até 24 portas para serem utilizadas. O analítico em borda, tem uma câmera que tem analítico. Se vocês derem um Google rapidinho, vocês vão ver que normalmente os analíticos que são cobrados, mesmo em câmera, estão na faixa de R$100 a R$200. O analítico em borda da DigiForte, nós cobramos R$10 adicionais pela câmera que vai ser habilitada com essa licença dentro do servidor DigiForte. Qualquer analítico existente dentro da câmera que esteja homologada para essa função, ok? LPR em borda, se vocês derem um Google também, vocês vão ver que esse é um dos menores preços do mercado, muitas vezes chegando a R$300, R$400 um analítico desse. Para nós é R$80. Você vai capturar as placas, você vai enviar as leituras para o software, vai tratar isso em listas e eventos disponíveis dentro do próprio DigiForte, ok? Para todas as câmeras que tenham analítico em borda homologado com o DigiForte. Maravilha? Todos os equipamentos que nós temos homologados, analítico homologado, LPR homologado, I/O homologado, áudio, PTZ por joystick, toda a lista de equipamento fica disponível no nosso site também. Lá no digiforte.com.br, tem lá equipamentos homologados. Lá você filtra por fabricante, por funcionalidade, e você tem a lista atualizada de acordo com a versão também atual no mercado. O que mais existe em projeto de locação hoje em dia? Tá? Nós também locamos, tá? esse licenciamento. Tá? Tem um outro valor diferenciado, depois vocês podem consultar aqui com o nosso departamento comercial, beleza? Mas, por exemplo, vamos supor que eu seja uma empresa que queira fornecer o serviço de nuvem para os meus clientes. Eu não preciso obrigatoriamente contratar o data center, a nuvem da DigiForte. Muito pelo contrário, eu posso ter a minha infraestrutura, vamos supor que eu seja, sei lá, um serviço de provedor, eu já tenho a minha estrutura, eu já tenho a minha rede disponibilizando rede na cidade, então eu posso montar o meu servidor, locar as licenças da DigiForte e sublocar para os clientes com a minha própria cloud, dentro da minha própria infraestrutura. E aí o mais interessante, se a gente falar em custos, não tem taxa de adesão para isso. É alocação simples porque a infraestrutura já é sua. Então não tenho que ter essa taxa de adesão para negociar, para pagar data center a negociação que foi feita. Ok? E a licença de câmera ela é mais em conta também. Depois vocês podem consultar com o nosso comercial. Quando eu trabalho dessa forma, além de todas as licenças que eu posso alocar, eu posso trabalhar com analítico e LPR via software. Aí eu não falo mais via câmera. Ok? Então, eu não preciso adquirir câmeras que tenham essa funcionalidade. Eu posso colocar em qualquer câmera que se adeque, lógico, ao que ele tem que fornecer para as leituras, mas eu posso colocar em qualquer câmera via software. É o software que vai fazer todo o trabalho, vai fazer toda a leitura, vai fazer todo o reconhecimento e a tratativa disso.
ok? Não só isso, como eu também posso locar licenças de análise forense, de sistema de gestão de ocorrência, que seria o Evidence, e até a mesa controladora para fazer a operação do software. Hoje nós também temos um outro tipo de equipamento que pode ser comprado e sublocado para o cliente. Aí fica como ideia, proposta para outros tipos de projeto que não cabem nesses primeiros que nós estávamos conversando. Esse é um NUC que a Digiforte comercializa, tá? Perdão, a Digiforte não comercializa, mas que a Digiforte tem dentro do processo de comercialização junto com os parceiros. Quem comercializa isso hoje em dia é a Aldo Componentes, tá? Esse núcleo ele tem duas interfaces de rede, então são duas placas de rede para RJ45, mais uma interface Wi-Fi, ele tem USB 3.0, ele tem um HD de 1 TB, é um equipamento que comporta 4, 8, 16 ou 32 câmeras, já vem licenciado dentro do preço de aquisição, ok? Muita gente escolhe esse tipo de equipamento, vamos supor vamos ter mais uma ideia aqui. Você é contratado por um parque de construção. Então, a construtora está construindo um prédio, está fazendo uma chácara, está fazendo um condomínio, enfim, e tem o barracão de ferramentas. Normalmente a construtora faz isso para monitorar o barracão de ferramentas para ver se nenhum dos funcionários extravia algum equipamento de lá de dentro. Você vai colocar 3, 4 câmeras. Você não pode deixar o servidor à mostra, porque se for um funcionário, uma pessoa mal intencionada, alguém que entra lá dentro da construção para fazer esse tipo de furto, vai acabar ou destruindo o servidor ou levando ele embora. Esse núcleo o pessoal esconde no fogo, tranca dentro de cofre, e ele tem ali 1 TB de gravação, 1 TB de HD. Vai gravar aí 3, 4 câmeras, 3, 5, 7 dias, dependendo da resolução que você utilizar. Então fica como mais uma ideia de processo ser feito para alguns projetos específicos. Ok? Então, eu ainda tenho HDMI, a rede é giga, tinha esquecido de mencionar isso, tá? E eu tenho DisplayPort. Vamos fazer um estudo de caso para a gente ver o quanto que nós estávamos deixando passar algumas coisas que poderiam nos fornecer uma renda recorrente muito grande dentro de projetos que nós imaginávamos que já tinham terminado. Olha só, esse aqui é um condomínio padrão. Tá? Vamos pegar, independente de onde seja o condomínio, a maioria deles, principalmente quando fica na beira da estrada. Oi? Enfim, esse é um condomínio padrão, principalmente dos que ficam à beira de estrada. Então nós temos ali, um lado do condomínio faz divisa com uma cidade, com um bairro, e os outros lados do condomínio faz divisa com reserva florestal, mata fechada, um terreno baldio, uma grande área sem ninguém morando por ali. Enfim, isso normalmente é quase que um padrão dos condomínios. E a parte da frente dele é a entrada feita pela rodovia, pela avenida. O que o integrador faz quando é chamado para atender esse condomínio? Vamos lá. Primeira coisa, pede para ser colocada guaritas na entrada. Segurança, homens armados, enfim, depende do condomínio. Depois, ele passa um perímetro em volta desse condomínio. Serpentina, cerca elétrica, sensor IVA, enfim, alguma coisa nesse sentido. Depois, o condomínio solicita que ele coloque câmeras nas vias públicas do condomínio. Então, as ruas do condomínio ficam sendo monitoradas. O condomínio pode solicitar, inclusive, que seja colocado LPR, né, a leitura de placa para o pessoal que entra, para ele ter controle, nas portarias, e pode ser também nas ruas do condomínio, só para fazer um esquema de checkpoint, para saber para onde foi determinada a placa, de um visitante, né, para saber se ele foi para o lugar correto. Legal. Feito tudo isso, você tem as áreas de lazer do condomínio. As áreas de lazer também usam câmeras, porém também podem ser colocadas analíticos do Digiforte, certo? Para você saber se tem alguém entrando fora do horário permitido na área de lazer, está na piscina na hora que não deveria, não tem salva-vidas, enfim, tem vários procedimentos. Feito tudo isso, o integrador pensa, pô, acabou o que eu podia fazer para esse condomínio. Esse condomínio só vai me procurar novamente pelo meu contrato de manutenção, né, que ele vai me pagar mensalmente, ou vai me pagar por chamado, ou ele vai me chamar só o dia que ele for fazer uma expansão, o dia que ele for fazer alguma coisa que ele precise de mim novamente. Só que o que nós estamos esquecendo? Olha essa quantidade de casas que tem dentro do condomínio. Você tem condomínios aí de 200 residências a 1.000, 2.000, 3.000 residências dentro de um condomínio só. Isso é muito dinheiro parado, que nós estamos deixando de ganhar com renda recorrente. E é aí que a Digiforte Cloud pode entrar também.
Vamos pegar um exemplo. Onde apareceu esses círculos vermelhos aí? Nós temos casas que fazem divisa, muitas vezes muro com muro, da parte do fundo do condomínio, onde não tem ninguém, é mata, é área florestal. E tem gente que faz divisa com o bairro. Todos sabem que muitas vezes os condomínios são construídos em locais onde tem alguns bairros que fazem divisas com eles, que são bairros de alta periculosidade. Também existe esse problema. O morador, ele não se sente seguro dentro da própria casa. Ele pode se sentir seguro nas ruas do condomínio, porém ele depende especificamente do condomínio e não do que ele mesmo pode fazer. Okay? Como que nós podemos atender esse morador? Eu como integrador, posso chegar para esse morador e oferecer a funcionalidade da DigiForte Cloud. Eu posso, inclusive para esses moradores aqui também, ó, os últimos 2 ciclos que apareceram, que são moradores que moram perto dos centros de lazer, onde também pode acontecer diversos problemas pela quantidade de gente que frequenta os centros de lazer e muitas vezes faz divisa de muro com muro. Eu posso fornecer o serviço de câmera usando a DigiForte Cloud para esses clientes. Eu posso colocar uma câmera na entrada da casa dele e uma no quintal do fundo da casa dele. Então ele tem a visualização dessas 2 câmeras dele, não investe em infraestrutura com servidor, tendo que passar cabo para cima e para baixo, comprando máquina de visualização, esse tipo de coisa. Ele vai ter acesso pelo celular. E eu como integrador, eu tenho um servidor, que eu posso atender até 350 câmeras desse condomínio inteiro. E mais servidores depois, se eu precisar, para atender todo mundo. Aí o cara ainda chega e fala para mim assim, olha, eu vou viajar, eu vou ficar 15, 20, 30 dias fora. O que mais você pode me oferecer de segurança na minha casa para que eu viaje seguro? Eu posso colocar câmera com analítico. Eu posso instalar temporariamente, cobrar temporariamente por isso, uma câmera, ou de repente o cliente ele quer isso sempre na casa dele para ativar nos horários que ele não está lá, de forma agendada, por exemplo, querer uma câmera com analítico no quintal do fundo, ou no quintal da frente. Se alguém pular e invadir essa casa, o integrador já sabe. E o melhor de tudo, eu posso integrar esse sistema de cloud com o sistema que o condomínio já usa, principalmente se o condomínio já usar DigiForte. É só uma questão de comunicação. Então, a hora que alguém invadir a casa desse senhor, dessa senhora que estava viajando, o integrador vai receber o evento e o condomínio também. Ao invés do integrador, que muitas vezes fica fora, ter que tomar providência, a própria segurança patrimonial do condomínio já pode verificar o que está acontecendo. Você faz uma parceria, mas quem está recebendo é o integrador que está trabalhando com essa cloud. Então, eu estou deixando de ganhar muito dinheiro dentro disso, ok? Eu posso utilizar a DigiForte Cloud para caber vários projetos assim. Até durante uma palestra que eu dei no Nordeste no ano passado, me chegaram com um projeto para mim durante a palestra e perguntaram se era possível. O integrador ele tinha para o cliente uma creche. Essa creche ficava, obviamente, com os filhos de todos os pais, mães, enfim, e eles queriam fornecer a visualização das salas de aula, dos maternais, para esses pais poderem acessar e ficarem mais tranquilos, né, com com os filhos deles dentro da escolinha. Só que a creche ela não tinha a possibilidade de investir numa infraestrutura para montar um servidor lá dentro, montar um CPDzinho que fosse para poder fornecer isso para os pais, inclusive, né, toda a parte de banda, de link que teria que fazer de ida e volta, e também não conseguiria investir muito pesado em tecnologias que fariam até esse processo ser mais fácil. Como que o cara conseguiu atender isso? Usando a DigiForte Cloud, porque usando a própria rede, com poucas câmeras, dentro dessas regras que nós disponibilizamos, ele usa um servidor do lado de fora, que os pais acessam de forma simples, vendo somente a câmera da sala de aula do seu filho, do lado de fora, e é um acesso ocasional, não tem monitoramento ativo, não tem monitoramento 24/7, então também não tem a preocupação da banda estar ocupada 100% do tempo. Então também fica como sugestão esse tipo de processo, ok? Então fica para vocês a função, ou melhor, a possibilidade de vocês entrarem em contato conosco, tá? A partir desse e-mail, nuvem@digiforte.com.br. Faça o teste, solicite sua cloud por 30 dias, tá? Nós solicitamos essas máquinas diretamente para o data center a cada novo teste, então o máximo de prazo que nós demoramos são 2 dias úteis, ok? Para te fornecer os acessos à sua cloud. Você vai poder testar, não vai ter nenhuma restrição.
Gostando, fazemos a adesão e você permanece da mesma forma com todo o respaldo da Digiforte para fazer o seu projeto, para fazer isso andar, ok? Eu agradeço a todos pela atenção, obrigado pela participação de todo mundo e a gente abre essa parte aqui agora para as perguntas, né? Se vocês têm alguma pergunta para fazer, eu estou vendo que o chat está pulando aqui toda hora, vamos dar uma olhada aqui. Tá, primeira pergunta aqui, Júlio Tarrasso. Já foi? Vamos lá, quem mais? Todas que estão ali já estão disponíveis. Já. Tem uma dúvida aí. Pode falar. Essa aí vai ser só a liberação de porta para as câmeras para poder enviar para o cloud, ou tem que ter algum cliente para poder gerenciar isso aí? Como é que vai funcionar? Não, isso aí vai ser bem tranquilo. É a conexão direta da câmera, né, via DNS, via IP externo, via qualquer tipo de redirecionamento que tiver disponível, diretamente para o servidor em cloud. Ah, sim, beleza. Rafael Paraná está perguntando aqui como é feita a comunicação das minhas câmeras com o servidor, onde elas são ligadas a algum appliance. Ok, é isso que a gente estava conversando agora. Então, a comunicação das câmeras com o servidor vai ser uma comunicação direta, ok? Via DNS, via IP externo, via, por exemplo, algo que nós já temos homologado hoje, que é a ID Cloud da Intelbras. Então, até aproveitando o gancho, aquela história que pregaram das clouds hoje em dia, que não existe, não vai existir mais uso de DVR, que é só câmera IP, que passa com rolo compressor por cima e por aí vai, isso não existe. Digiforte trabalha com câmera IP, trabalha com câmera analógica, via DVR, via NVR, via videoserver e via encoder, ok? Não vai fazer diferença nenhuma para o Digiforte. Então, você pode, por exemplo, pegar o seu DVR da Intelbras, com câmeras Intelbras, cadastrar esse DVR na ID Cloud da Intelbras, e o número serial da ID que a Intelbras vai te dar, você põe dentro do Digiforte e ele vai lá buscar as câmeras para você, ok? Então, tem essa possibilidade também, e nós estamos buscando aí fazer essa integração também com a cloud da Hikvision para funcionar do mesmo jeito com os equipamentos analógicos dele. O requerimento, o Eric está perguntando aqui qual que é o requerimento de banda do cliente. Vai ser especificamente de acordo com a quantidade de câmeras que ele vai ter, ok? Cada câmera trafegando dentro daquelas regras, você vê que é 1.5 Mbps no perfil de gravação e 352 kbps no perfil de visualização. Então, vai ser aí 1.852 Mbps por câmera. Se o cliente for ter 2, 3, 4, é só ele fazer essa multiplicação, é o que ele tem que fornecer, ok? Mas isso também leva em consideração uma coisa. A câmera vai estar transmitindo full time, né, gravação contínua, para o servidor. Enquanto elas estão transmitindo, está passando 1.5 por câmera. Quando o cliente for visualizar, se ele visualizar de dentro da rede da casa dele, pelo Wi-Fi da casa dele, aí acrescenta mais os 352 kbps por câmera que ele abrir. Se ele não abrir, não acrescenta. Se ele abrir pelo 4G, por exemplo, saiu da rede Wi-Fi, a rede Wi-Fi dele continua a mesma coisa. Então, fica bem leve a comunicação também. Aqui, do Edmilson, R$19,90 é o valor mensal do serviço por câmera e os analíticos eu consigo habilitar e desabilitar a qualquer momento. Então, R$19,90 ele é o valor da licença VMS, tá? Então, quando você põe uma licença lá por R$19,90, você tem acesso a I/O da câmera, áudio, PTZ, a visualização, gravação, esses recursos de vídeo monitoramento que a câmera fornece. Quando a gente fala do analítico e do LPR em borda para as câmeras que têm homologação, aí você tem aqueles R$10 a mais. Então, uma câmera que tem o analítico em borda, aí você paga R$29,90. A câmera que não tem o analítico em borda, você não tem esses R$10 a mais. Você paga só os R$19,90. E você pode, a licença ela é flutuante dentro do Digiforte. Então, você pode desabilitar de um dispositivo e ativar em outro. Isso não tem nenhum tipo de fixação ou restrição, ok? O Iada está perguntando aqui, você disse que temos acesso ao servidor via RDP. Podemos fechar uma VPN direto com o servidor cloud?
Na verdade, isso fica a seu critério. Tá? O acesso via RDP, ele é um acesso mais simplificado. Então, via desktop remoto do Windows, você vai colocar a DNS, a porta de acesso ao servidor dentro da Equinix, ok? Ele vai te pedir usuário e senha, e aí ele vai abrir a possibilidade de gerenciamento para você. Para você acessar as imagens, o gerenciamento remoto, aí você vai usar a DNS que a Equinix já disponibiliza. Então, vai ter lá a sua DNS, a porta de comunicação, que você vai cadastrar dentro dos seus aplicativos de GeForce para poder receber isso. Então, não precisa fechar VPN, ok? Deixa eu subir aqui. O Wilson está perguntando se tem um acesso de demonstração da Web HTML5 para a gente experimentar. Aqui na apresentação fica meio complicado da gente fazer, mas nesse teste que vocês podem solicitar para vocês mesmos testarem na prática como funciona a GeForce Cloud, já está com o serviço do HTML5, do web instalado na máquina, para vocês acessarem, gerenciarem do lado de fora e testar todas as funcionalidades que ele possui. Ok? Então, só solicitar o teste lá pelo nuvem@GeForce. O Enid está perguntando a outra versão 7.1. Eu posso conectar o IP do servidor cloud sem precisar mudar de versão? Essa primeira pergunta aqui, Enites, as versões do GeForce, independente de ser cloud, servidor físico ou locação, as versões se comunicam com as mesmas versões que elas possuem. Então, eu não consigo comunicar uma 6.7 com uma 7.0, ou uma 7.0 com uma 7.1, ou 7.1 com a 7.2. Elas têm que estar na mesma versão. O que poderia estar indiferente seria a edição. Se, por exemplo, eu tivesse, vamos supor, um cenário físico aqui, claro, se eu tivesse lá servidores professional, servidores standard, e eu quisesse visualizar os dois. Ao invés de eu instalar um cliente da professional e um cliente da standard, eu poderia instalar um cliente da enterprise, que eu viria os dois, o professional e o standard, na mesma plataforma. Isso para cliente de monitoramento, ok? Mas todos também estariam na mesma versão, todos teriam que ser a 7.2.1, por exemplo, ok? E a segunda pergunta aqui, você está falando para mim, posso também usufruir do analítico do software caso a câmera não tenha? O analítico do software, você tem essa possibilidade também, ok? O que não dá para ser feito é ser colocado processamento do analítico de software dentro da plataforma de cloud. Isso é um gerenciamento muito mais pesado, é análise de vídeo full time, que fica verificando pixel a pixel 24/7, dentro das zonas marcadas na câmera, ou melhor, pelo software. Gera um processamento muito alto, a banda também é mais alta, porque justamente você vai ter uma resolução recomendada para fazer analítico, ela é 352 por 240, mas é de 20 a 30 fps e MJPEG. Então, é uma banda que vai exigir demais. Portanto, o recomendado é que para fazer o analítico, você tenha, o analítico via software, perdão, você tenha o servidor físico para rodar esse processamento de analítico, ok? E o mesmo se aplica ao LPR, tá? E o Eric também está perguntando aqui agora como fica um condomínio com 150 câmeras gravando 1 megapixel, ele precisa ter um link de quanto? Então vai depender, né? Porque se ele está aí, seria teoricamente, né, 150 câmeras a 1 megapixel todas, ele teria que ter um link de 150 MB. Tá? Mais ou menos isso. Vamos supor aí que esse 1 megapixel trafegue 1 Mbps por segundo. Ok? Porém, no site da GeForce, nós também disponibilizamos uma ferramenta. Lá no link suporte, vai ter o Design Tool. O Design Tool ele é uma calculadora da GeForce que fica disponível para todo mundo utilizar no nosso site e que ele calcula a banda necessária para você. Então, vamos supor que você coloca essas 150 câmeras, 1 megapixel, mas ela esteja 7 fps em H264, H265, em vez de gastar 1 Mbps por câmera, você vai gastar 512 MB. Então, já vai cair pela metade esse consumo de processamento que você vai utilizar. Então, é bem relativo ao processo total que você vai fazer lá dentro. Quantidade de câmeras, perfil de gravação, perfil de visualização, o tipo de gravação. No caso da cloud, ela vai ser contínua. Mas se você vai trabalhar com você fornecendo o serviço de cloud com um servidor remoto na sua infraestrutura, aí você pode colocar gravação por movimento. Gravação por movimento vai consumir menos porque grava de vez em quando, mas vai ocupar mais processamento e vai manter também um perfil sempre aberto para estar analisando o movimento. Então, cada projeto é um projeto. A gente sempre calcula tudo certinho antes de poder dar